Primeiro, muito obrigada por estarem conosco. É uma satisfação imensa gravar com vocês aqui no evento da HPE. Eu acho que a ScanSource tem um potencial enorme e aí várias coisas para contribuir para a gente repercutir tudo que a gente ouviu aqui hoje, né? E para começar, eu queria que vocês sumarizassem de que forma essas novas tecnologias, principalmente a tal da inteligência artificial que está aí entre todas as rodas de conversa, no final do dia impacta o comportamento, né, e as entregas que a ScanSource vem fazendo. Primeiramente, nós que nós agradecemos, né, Jaque? Obrigado por nos receber aqui. E eu acho muito importante a gente falar sobre esse tema, que é a inovação que a IA traz, porque muita gente hoje ainda tem medo de utilizar a inteligência artificial. Todavia, a inteligência artificial não veio para substituir o ser humano, ela veio para empoderar o ser humano. Então, o profissional em si, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe quais etapas ele tem que fazer para percorrer e chegar na resolução do problema, principalmente de ferramentas como nós vimos hoje. Mas, dentre eles saber fazer e executar, 90% desse tempo é trabalho braçal, de fazer pesquisas, digitar, fazer um console, ou às vezes fazer um troubleshooting do problema. Esse trabalho a gente consegue eliminar com a IA e dar mais produtividade para o colaborador. Então, talvez alguma atividade que ele demorasse 4 horas para desenvolver, hoje ele consegue fazer em menos tempo. Por quê? Ele tem a criatividade, ele passa o prompt para a IA e depois ele só confere se ela fez da forma adequada. E aí a gente consegue ter um ser humano mais produtivo, que ele consegue entregar mais no final do dia com a mesma quantidade de pessoas. Então a gente vai para um mercado e para uma linha onde a gente está dando mais poder ao ser humano. E quando a gente aprender a utilizar isso da forma correta, acredito que a gente vai conseguir ter uma entrega muito maior. E esse poder, ele tem um impacto direto. Quando a gente fala sobre o mercado corporativo, esse poder, tanto do usuário final, quanto de uma estratégia corporativa baseada em IA generativa, ele tem impacto direto na infraestrutura. Você está gerando mais dados, você está consumindo mais dados, gerando informação e no final do dia isso tudo precisa ter uma via de tráfego, que são as redes, né? Como é que vocês têm visto, de que forma o mercado está se comportando, os parceiros de negócio da ScanSource têm traduzido essa demanda para vocês? Bom, agradeço também a oportunidade de estar aqui, a oportunidade que a HP nos traz com esse evento, né? Está sendo incrível e eu acredito que assim, empresas como a HP, né, traz essa oportunidade que o cliente tem de usar a IA da melhor forma possível, né? Porque essa integração que a HP faz da Dash dela com o que a IA nos traz de forma mais correta, de forma mais robusta, de forma segura, né? Então os clientes acho que já estão com essa percepção de como usar a IA de uma forma confiável, né, e integrada, e como o Viana colocou, usar realmente para melhorar o tempo de resposta do serviço entregue, né? Então, acho que isso, para o mercado como um todo, só traz benefícios se usado de forma correta e com a segurança de ter uma fábrica como a HP, por exemplo, por trás disso tudo. E, Viana, você comentou, né, a produtividade, a palavra-chave está aí, né, no ganho de produtividade, seja no negócio do cliente, seja no negócio do parceiro ou no próprio negócio da ScanSource, né? Vocês também são usuários de inteligência artificial? Sim, nós fazemos uso e, inclusive, quanto mais a gente para analisar, mais nós encontramos dentro da ScanSource agentes de IA trabalhando. Então, muita gente está automatizando tarefas e tentando melhorar um pouco o desempenho ou tentar entregar mais com o mesmo. E quando a gente fala disso, olhando para a nossa perspectiva e olhando para o que o mercado está fazendo, aí que a ScanSource entra. A gente entra com essa argumentação para ajudar os nossos canais, ajudar os nossos clientes a formatar o projeto deles. E muitas vezes eu escuto assim, mas eu não preciso disso agora, eu não preciso dessa velocidade toda de switch. Cara, mas você está usando IA já, tem certeza? Então, do mesmo jeito que eu falo que eu vou ter mais entrega durante o dia, é mais comutação de dados, são mais tráfego, é mais throughput. Então a gente tem que estar preparado para esse futuro. Eu lembro que há não muito tempo atrás a gente começava o ano fazendo uma previsão da entrega, a gente fazia um plano para entregar no ano e geralmente a gente chegava entre 90% e 110%. Ou passava um pouco da meta ou ficava ali próximo dos 90%.
Hoje a gente já não tem mais a noção do que a gente consegue entregar. Tudo que a gente faz de previsão, a gente acaba extrapolando os limites. Então, acho que na hora da gente conseguir fazer uma previsão e fazer um projeto, a gente tem que estar contando que as coisas elas estão evoluindo de forma múltipla. Então, a gente está tendo uma evolução muito grande aí nas redes e nos tráfegos que a gente não consegue mais fazer a previsão. Então, o legal é sempre a gente estar trabalhando com sobra, a gente está entendendo o que o cliente precisa de verdade, aonde ele quer chegar nos próximos anos, porque não adianta a gente determinar um projeto para ele consumir agora e daqui a pouco ele, encheu de ar aqui, e agora? Tem uma solução, né? A HPE tem trabalhado, na verdade, a Aruba, né, tem a solução de rede baseada em nuvem, né? Esse é um conceito que o mercado brasileiro já absorveu? Em parte sim. O pessoal já aprendeu a absorver justamente por causa da escalabilidade, né? A nuvem ela traz essa vantagem muito grande. Quando a gente fala de um ambiente on-premises, o pessoal já aprendeu que quanto mais você vai escalando, mais você tem que ir adquirindo novas ferramentas de gerenciamento, novas máquinas, e mais hardware e mais caixa. E isso resulta também em consumo de energia, que quando você deriva isso para a nuvem, você acaba tendo isso de forma descentralizada. Então, os controladores, a parte de orquestração do seu data center, da sua rede, ela está segregada para a nuvem. E esse processamento distribuído, ele é uma tendência que ela acaba voltando juntamente com a IA. Lembro que não há muito tempo atrás, a gente tinha aqueles screensavers que a NASA tinha, ou de centros de pesquisa, que a gente colocava o protetor de tela no nosso computador para fazer processamento distribuído, descobrir vacinas, essas coisas. E hoje a gente vê que para alimentar as IAs já não tem mais energia suficiente. Então muita coisa que as IAs estão fazendo dentro da nossa casa com processamento distribuído. E a nuvem ela nos dá uma forma de utilizar isso também, porque a gente tira essa sobrecarga de ter esses equipamentos, esses gerenciadores, esses controladores dentro de casa e colocar eles para a nuvem também. Entendi. Queria falar um pouquinho sobre o papel do distribuidor nesse cenário, né? A gente está passando por um momento de transformação, né? Transformação dos negócios, integração de novas tecnologias e, como você disse, Viana, a gente não sabe para onde vai, né? Qual que é o papel hoje do distribuidor considerando esse cenário? Eu acho que a distribuição tem um papel importantíssimo, né? Eu acho que a distribuição já passou por várias fases, né? E acompanhando o mercado. Hoje a gente vê soluções cada vez mais voltadas a software. Né? E aí fica a dúvida, e o papel do distribuidor, né? Que antes era só um movimentador de caixa. Então hoje a gente tenta agregar valor e a gente consegue agregar esse valor com uma entrega de serviço adicional, com um apoio maior para o canal através da pré-venda, né? Uma pré-venda bem feita, uma pré-venda que vislumbra esse crescimento exponencial e que ajuda o nosso canal a levar para o cliente final a melhor solução. Então eu acho que a gente, nessa cadeia de suprimento, agrega bastante valor aí com essa discussão e com essa escuta mais ativa, inclusive com o cliente final, né, que é o que esse evento está nos trazendo, que é essa conversa direto com o cliente final que faz a gente ver o mercado e as necessidades de uma outra forma. Heleni, esse evento em si, ele inaugura essa nova marca, que é a HPE Juniper, né? Foram 6 meses de organização para esse novo cenário. Eu já ouvi aqui também que assim, os parceiros de negócios precisaram se adaptar e vocês, consequentemente, como distribuidores, precisaram suportar as revendas e os integradores nessa jornada. O que é que já foi feito e o que ainda tem a se fazer? A gente tem uma jornada aí, na verdade a HPE Networking, né, que é a Aruba mais Juniper, já está nos ajudando muito, né? Ela já está com um tempo aí, já trabalhando esse portfólio, de forma que as duas fábricas conversem realmente, né, que a gente tenha um dash mais completo, levando o melhor dos dois mundos, né? Então eu acho que assim, só tem a agregar para o mercado. Acho que o mercado aí tem que estar preparado para receber realmente um portfólio muito mais robusto e integrado com as necessidades de hoje em dia, né? Então eu acho que só agrega. A gente está numa jornada já fazendo certificações necessárias, já se preparando para o futuro, né? E nos antecipando já com muita coisa, porque a gente sabe que a entrega vai ser muito boa. E tem revendedores que vão ficar para trás?
Não, esses revendedores vão junto com a gente aí acompanhando essa movimentação toda. A gente está como distribuidor realmente ajudando esse mercado a receber esse portfólio e entregar esse portfólio da melhor maneira para o mercado. Hoje vocês trabalham com quantas revendas ativas? Hoje a gente tem no total 3.500 revendas ativas, né? Se a gente considerar aí o último quarter, né? Mas e a gente acredita que Juniper e Aruba conseguem atender a maior parte da demanda desse mercado. Uhum. Tem uma linha de serviço que vai ser descontinuada. De produtos. Tem uma linha de produtos que é o Small, né, que está sendo vendida e por contrato eles vão disponibilizar essa linha para o mercado e a gente tem que subir um degrau aí e ajudar o nosso revendedor a se adaptar a esse novo mercado, que é um mercado mais high-end, né, entregando uma solução mais completa, mas eu acredito que, como a gente está falando de IA, a gente está falando desse crescimento exponencial de necessidades e tudo mais, e de velocidade, né, que tudo exige, esse portfólio vai atender a maior parte desse mercado de revendedores, aí, com certeza. É um momento, Viana, de muita preparação, né? O profissional ele precisa estar preparado precisa entender essa transformação tecnológica, a empresa precisa entender esse novo momento do mercado e tudo com muita agilidade, né? Tem algum ponto de resistência que você enxerga? Não, na verdade não. Quando a gente para analisar friamente ambos os players que estão fazendo essa união, tanto o HPE Networking, Aruba, quanto a Juniper, olhando profundamente no portfólio deles, eles têm produtos que se compreendem entre si. Eles preenchem lacunas para formar um cenário completo. E do mais ainda, grande parte das ferramentas que nós vimos hoje aí, o pessoal apresentando que está vindo, elas trabalham de forma agnóstica. Então hoje o mercado ele preza muito por isso. Tanto quando a gente vai falar de segurança, que para atender compliance, para atender vários certificados, nós precisamos de fabricantes diferentes, não pode ser segregado somente a um. E quanto para fazer uma rede que cuida da rede cabeada, que cuida da rede sem fio. Então nós temos que ter ferramentas agnósticas para que nós conseguimos tratar os problemas e resolver os troubleshootings de forma centralizada, mas as ferramentas não precisam necessariamente ser de um único sistema, de um único fabricante. Então, nesse momento, os portfólios eles conseguem conversar muito bem entre si, da forma que está, com as ferramentas que eles trouxeram, porque elas falam de forma agnóstica. Esse é o grande diferencial na visão de vocês? Eu acredito que sim, é um diferencial que está vindo para o mercado agora com a junção dessas duas empresas aí que juntas vão conseguir entregar toda essa necessidade aí e com tecnologia que não tem discussão, né? Usando a IA aí como base para entregar esse portfólio. Qual é a mensagem-chave que vocês estão levando para os parceiros comerciais? Eu acho que tem uma escutativa, escutar a necessidade, né? Quando a gente fala de venda de solução é porque tem um problema. Então eu acho que essa parte de não só levar o discurso, mas antes ter essa escutativa e entender a necessidade, que com certeza eles vão conseguir atender e entregar o melhor projeto. Maravilha, muito obrigada, Viana. Tem algum... Sim, claro. Se eu puder falar alguma coisa para os canais seja um advisor, seja um trust advisor do cliente de vocês. Escutem-os, tragam a melhor solução, não só o que vai te trazer rentabilidade, porque no final do dia, o cliente ele volta quando ele se sente respeitado e bem atendido. Perfeito, muito obrigada. Obrigada, nós que agradecemos. Obrigado.